junto, né, com as outras matérias, e eu lembro que a professora fez uma atividade que eu acho que é até muito comum, da gente fazer com barbante, circunferência, medindo bonitinho. E essa foi a minha primeira, eu lembro que foi o meu primeiro contato, assim, com a geometria mesmo, falando puramente da geometria. E aí, no ano seguinte, eu tive a matemática e, na verdade, era desenho técnico separado, que era só é, as figuras, né? E aí aprender a usar a régua direitinho, enfim. E aí a gente aprendeu também a trabalhar, fazer as formas, né? Os triângulos, trapézios, enfim, dentro da circunferência. E eu lembro que foi muito legal, porque a gente fazia lá, ia riscando, e riscando, e ficava perfeito, retinho. Eu achava aquilo ali incrível. E aí foi aí que eu tive a minha primeira, né, paixão assim pela geometria, e depois foi só aumentando. Foi isso. Agora eu vou passar para a Vivian. Ela tá aí? Tô aqui. Então, gente, tá viva. E sobre a minha experiência com a geometria, começou assim muito cedo, né? O meu gostar por ela. Porque no ensino fundamental eu acho que não tive outras experiências que não tenham sido semelhante à do Dani, assim, de montar os sólidos geométricos e ver ele, recortar, ter toda aquela experiência, ter aquele trabalhão de colar a pirâmide, porque, meu Deus, que coisa difícil que foi na época. E quando eu cresci, quando eu estava no ensino médio, eu estudava no Cefet, teve uma mostra, não sei, eu esqueci se era, acho que era semana de conhecimento, semana. Aí teve um negócio lá que o meu professor fez, e aí eu fui, que era de sólidos geométricos, que a gente tinha que montar aqueles grandes sólidos, eu não sei, mas o nome do negocinho que a gente usou, mas a gente tinha que unir as bolinhas tipo num cilindro assim, e aí montavam sólidos desse tamanho. Aí eu achei muito legal, assim. Acho que essa foi a experiência mais recente, eu diria. E eu gostei muito, e igual a maioria das pessoas disse, né? Sempre gostei muito de geometria e minha experiência foi muito boa, no geral. E é isso. Eu passo a palavra pro Lucas. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lucas, né? Então, minha relação com geometria sempre foi meio, né, conhecidos, não muito amigos, né? Teve ano que geometria foi muito bom, né? Teve ano que geometria foi terrível, tipo assim, muita relação com o professor que estava dando a aula, né? Tinha ano que o professor era muito bom, tinha ano que o professor era horripilante, então, né? Então, assim, fui meu ensino básico praticamente todo, né? O ensino médio, eu tive uma professora muito boa, né? E acho que no segundo ano que a gente mexia lá com geometria, especialmente geometria espacial, e acho que a prática que eu achei mais legal, né, além dessas aí de montar os sólidos, teve um dia que ela levou uns sólidos não sei, era tipo de plástico, né, que tinha um buraco para você encher. Aí tinha um buraco que você enchia com água, né? Então a gente fazia uma brincadeira lá, né? Fazia uma atividade, na verdade, que a gente media lá as arestas, descobria o volume do sólido e depois via, encher com água e conferia que se dava isso mesmo, né? Tipo, tantos litros, né? Aí fazia essa conversão aí dos centímetros cúbicos e tudo mais. Foi uma atividade bem bacana, deu para, né, entender um pouco mais do que significava aquele número lá né, do volume. Então, foi uma atividade bem bacana que achei particularmente marcante, né, com o meu ensino de geometria, né. Então, eu vou passar a palavra para o Ebert. Tá aí, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Ebert. E, assim, a minha experiência com geometria, basicamente, eu não tenho muitas lembranças da parte de geometria na época que eu estudava
no ensino fundamental, no ensino médio. O que eu tenho mais de lembrança foi quando eu fiz o curso técnico no Senai, técnico de mecânica industrial, e a gente tinha que fazer desenhos mecânicos. Então, o professor começou com... mostrava um objeto para a gente, uma peça, né? E a gente tinha que fazer o desenho mecânico daquela peça, e depois a gente ia para a oficina fazer aquela peça que a gente tinha acabado de fazer o desenho mecânico, né? E eram peças, assim, bem simples. E depois ele abstraiu um pouquinho mais, peças que tinham furos, que tinham outros detalhes, e a gente tinha que fazer os desenhos mostrando nos pontos onde tinha os furos direitinho, e depois a gente ia para a oficina e realizava aquela peça na oficina lá, usando as máquinas. E depois, quando eu saí do Senai, quando eu estava estudando para entrar na UFMG, a gente tinha 2 tipos de matemática. Tinha matemática 1 e matemática 2. E na matemática 2, a gente tinha aula de geometria. E lá eu achei também bem complexo, eu tive muita dificuldade no início, porque eu não tinha muita base na época de escola. E aí eu fui aprendendo e comecei a gostar muito de geometria, tanto que quando eu acabei e até passei na UFMG e eu fiquei um tempo em casa, né, antes de entrar na faculdade, eu só estudava geometria porque era a minha matéria preferida. E é isso. E eu passo a palavra para... Não sei, não está aparecendo aqui para... deixa eu ver. Para a Giane. Oi, gente. Já estou aparecendo? Eu não estou conseguindo me ver. Oi? Consegue me ouvir? Ouvir, sim. Ele ligou a câmera? Eu liguei. E desliga os meninos lá, fazendo favor. Vocês agora estão me vendo? Deve ser a internet que está lenta. Ainda não tivemos, Jeane. Se você quiser. Tá começando a aparecer aqui. Deve ser a internet que está um pouquinho lenta. Tá ok? Posso falar? Pode falar. Eu vou ir falando, então. Bom, eu tenho... Minha história é um pouquinho diferente, porque eu sou mais velha e eu me formei... quando eu fiz ensino médio, eu me formei em 1999. Imagino que alguns devem estar nascendo nessa época. E eu fiz ensino médio técnico em química. Vai lá, um pouquinho. E eu fiz ensino médio técnico em química. Então, eu vi muita química e foi em escola pública, em João Molevade, que é a escola que hoje é a UFOP lá. Então, eu vi muita química. A escola ela chama Israel Pinheiro, chamava, né, na época. E eu vi muito pouca matemática, porque como era um ensino técnico, então era muito voltado para a química. Eu não cheguei a ver geometria espacial, não cheguei a ver, mas eu tive professores muito bons de geometria. Eu não vi tanta geometria, igual eu fiz geometria semestre passado, geometria plana, com o Sarmento. Eu tive que me dedicar muito, porque há anos que eu tinha feito, então, assim, eu tive que ter muito estudo para conseguir ser aprovado. Experiência, assim, prática, eu não me recordo de nenhuma, assim, marcante. Eu me recordo dos desenhos, né, das professoras no quadro, e eu sempre gostei muito de matemática, sempre me destaquei, né, naquela época as professoras davam presente para os alunos que tiravam a maior nota, e eu sempre ganhava alguma coisinha, porque eu sempre gostei de matemática. Mas como eu precisava começar a trabalhar, né, aí eu acabei optando por fazer um curso técnico. Aí eu concluí o curso de Química, cheguei a fazer até uma graduação já, e como eu gosto muito de matemática, eu resolvi agora continuar os estudos e fazer matemática, porque é algo que eu gosto e que me dá prazer. Infelizmente, vou ficar te devendo a prática. Então, é isso, gente. Um beijo. Obrigada, Jeane. Passa a sua palavra para alguém, por favor. Eu vou passar para a minha amiga Luana.
Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Luana. Tem algumas lembranças de ter visto geometria na educação básica, e são lembranças muito boas, porque eu lembro dos professores incentivando a gente a levar compasso, régua, trabalhando com planificação, com sólido geométrico, eles levavam sólido, a gente calculava, medindo no sólido, mas esse foi um contato muito superficial. E eu também fiz geometria plana semestre passado e tive muita dificuldade, eu tive que estudar muito, porque o meu contato na escola foi bem superficial. As escolas que eu estudei não tinham muito foco em geometria, tinha mais em outras áreas da matemática. Então, assim, eu sempre gostei, sempre achei muito legal, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade. Essa é a realidade. Vou passar para o Pedro Abreu. E aí, gente, espera que eu tô ligando a câmera. E aí, gente, meu nome é Pedro, aqui na turma tem o Pedro Lima, meu nome é Pedro Lima de Abreu, a gente é xará de nome e sobrenome, a gente já desconhece de outras matérias. Eu acho que a gente está numa geração de Pedro. Toda turma que eu tenho assim, uns 20 Pedros, é difícil. Aí eu fiz matéria com o Pedro esse mês passado, isso é uma coisa que eu achei bem legal. Bom, a minha experiência com geometria, eu não me recordo muito bem assim, da época de escola, mas assim, deve ter sido algo que me marcou bem, porque também é uma parte da matemática assim, que eu mais gosto também, que eu mais gosto de estudar, que eu mais gosto também de ensinar, de fazer exercícios, assim, é o que eu gosto bastante, né? Também tive a experiência de fazer geometria plana no semestre passado, fiz junto com a Jane, junto com a Luana, e a gente teve que se empenhar bastante também para poder aprender as coisas que às vezes a gente faz muito, às vezes no automático, alguns postulados, axiomas que a gente leva no nosso dia a dia e a gente precisava mostrar, falar o porquê que a gente estava usando eles. Esse tipo de adaptação foi bem interessante, assim. Mas a minha experiência com a geometria, assim, sempre foi legal, né? Eu sempre gostei muito. E é mais ou menos isso, assim. Essa a minha experiência. Bom, eu tive que dar uma saidinha rapidinho porque minha internet estava um pouco ruim, mas eu vou chamar o Pedro. Eu acho que não foi chamado ainda, meu xará, de nome e sobrenome. Olá, gente, boa tarde. Olá, Pedro. E aí, Pedro? Então, o problema de ser Pedro, de ter chamado Pedro, é que você nunca tá sozinho na turma, entendeu? Então sempre precisa do sobrenome para saber se é você, mas enfim. Então, eu sou Pedro, estou aí fazendo licenciatura já há uns 6 períodos aí. E a minha experiência com geometria, mas com matemática em geral, é muito expositiva. Infelizmente, eu não tive aulas mais interativas de matemática. Eu tive experiência com desenho mecânico também, então tive que aprender a fazer desenho em perspectiva, enfim, mas aí já é mais já não é na educação básica mais. E mais uma experiência interessante que eu tive agora já na formação foi no Visitas. Lá eu tive contato com muitos jogos e inclusive tem um que é o quebra-cabeça pitagórico, eu acho que é esse exatamente o nome dele. E ele é uma forma visual, assim, né? Não é uma forma rigorosa, mas é uma forma da gente visualizar bem como funciona o Teorema de Pitágoras, e foi uma experiência bem legal, assim, além de outros jogos assim que me ajudaram bastante a aprender um pouco mais de geometria e também a ver alternativas de ensino também. Então, basicamente foi isso. Vou chamar a Júlia Santiago. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Júlia Santiago. Então, eu gosto muito de geometria agora, mas eu lembro que quando eu era pequena, assim, no ensino fundamental, eu não tinha muito uma relação próxima, porque eu acho que era muito assim, feijão com arroz, a matéria que era dada e tudo mais, e eu acho que tinha um foco maior na álgebra e tudo mais. E aí, quando eu fiz PIC da UBMEP, eu lembro que eu comecei a achar muito interessante as coisas de geometria nesse momento,
porque a gente fazia as atividades bem diferentes, assim, a gente resolvia mais focado, assim, em resolução de problemas, assim, mais ou menos. E aí a gente tinha questões mais lógicas de geometria, então eu comecei a me interessar mais, assim, do que eu me interessava antes, porque era uma coisa muito, muito básica, às vezes não era dado muito bem, não era dado direito, né, por causa do tempo, não tinha esse foco. E aí no ensino médio, eu lembro que as pessoas ficavam com muito trauma de trigonometria e tal, né, que era uma eternidade e meia para fazer a matéria. E eu lembro de, que nem o Lucas falou, que foi uma experiência legal, foi com esses sólidos, que são tipo de acrílico, plástico, sei lá. E aí ele tem o furo, e aí você bota a água dentro, e aí você transfere para outro sólido, aí você consegue ver, sei lá, que a pirâmide tem 1/3 do volume do cubo, coisas assim. Aí eu lembro que eu achei interessante, mas aí depois que eu descobri que é caro, eu fiquei, será que era realmente necessário? Não sei. Aí... Mas aí eu lembro também da gente fazendo umas atividades assim, meio que de investigação para descobrir aquelas fórmulas que fala da soma dos ângulos do polígono e tudo mais. Aí eu lembro que a gente foi, tipo assim, botando os lados, aí botando e tentando deduzir a fórmula, assim, mais ou menos. E é isso. Aí agora na faculdade eu fiz a disciplina de geometria plana e eu achei muito legal, assim, muito legal. Eu acho que é uma disciplina que devia ter, inclusive, no bacharelado, assim, porque eu acho que é uma disciplina muito incrível, assim, muito gênese da matemática ocidental, assim, eu acho muito bacana. Enfim, é isso. Eu tenho que chamar alguém. Vou chamar a Bárbara Babi. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, conhecida como Babi também. A minha experiência com geometria foi bem ruim, porque, assim, foi mesmo. Quando era das séries mais novas, era sempre aquela mesma coisa de achar a área e tal, qual o ângulo de cada figura e uns negócios assim, volume, eu achava isso muito chato. E aí, quando começou a ficar mais difícil, eu comecei a não entender nada. E para mim, pareciam uns exercícios meio mágicos, tipo, que você colocava uma reta e, de repente, saía a resposta. Ao mesmo tempo que eu não entendia, eu realmente achava muito mágico. Então, quando eu conseguia, eu ficava encantada. Eu ficava, nossa, eu sou muito fera que eu consegui. E aí, essa dificuldade perpassou até na faculdade. As matérias que eu tenho mais dificuldade são as de geometria, álgebra linear e tal. E eu tenho que estudar muito. Eu acho que eu aprendi muito foi com macete mesmo, e isso é horrível. Um método legal que minha mãe usou comigo, na verdade nem foi professor, mas foi minha mãe, que minha mãe era empolgada. Aí ela fazia origamis comigo para me ensinar geometria plana. Aí eu achava muito divertido, eu fazia até para brincar. Quem que não foi ainda? A outra Júlia já foi? Então passo para ela. Oi, gente, só um minuto. A Jussara caiu? Ela ainda tá aí? Caiu. Caiu. Vocês acham que eu espero? Ou eu posso falar? Boa pergunta. Espera um pouquinho, né? Pois é. Espera uns minutinhos. Jussara? Oi, voltei. Vocês estão me vendo? Sim, agora sim. Tava esperando para poder começar a falar. Você chegou a ouvir o que eu falei? Que eu nem tive caído. Não, eu só ouvi a Júlia Santiago. Então vou falar de novo só para você ouvir. Eu falei que para mim... Obrigada. Alguém está gravando aí? Alguém começou a gravar? Ou A gravação não parou. Não caiu. Não parou, não? Não. Tá. Não.
Tá bom. Então vamos lá, Bárbara, obrigada. É que para mim geometria sempre foi uma matéria complicada. Quando eu era mais nova, eu achava muito fácil achar as áreas, volumes, essas coisas. E quando foi ficando mais velha, eu achava que era muito mágico, assim, mas não necessariamente no sentido bom, porque tinha que colocar uma reta em algum lugar e aí de repente você descobria as coisas. E aí eu achava muito esquisito, mas ao mesmo tempo isso me fazia me sentir muito inteligente quando eu conseguia resolver os exercícios. Então, não era só uma raiva, mas só era a matéria que eu menos dava bem da matemática. E isso continuou durante a faculdade. Sempre as matérias de álgebra linear e geometria são as que eu mais tenho que estudar para passar. E uma coisa legal que eu lembro era da minha mãe me ajudando com geometria e a gente fazendo origami, que ela ia me ensinando e a gente brincava de origami. Eu adorava. Aí foi isso. Aí eu passei para a outra Júlia a palavra. Oi, gente. Eu sou a Júlia, né? Como já mencionado. E assim, eu sou uma pessoa que ama geometria desde sempre. Igual as meninas falaram que geometria era meio que fácil para mim e para os outros era meio difícil, então eu sempre acabei ajudando meus amigos e tal. Mas uma coisa, eu tive a transição do ensino médio sendo uma escola e o ensino fundamental em outro, e teve uma grande diferença. No meu ensino médio, tudo mudou porque começou a ter, igual os meninos estavam falando, matemáticas separadas, né? E assim, o foco deles da minha escola era muito focado no Enem, eu estudei no colégio. Então, assim, os exercícios não eram tão mais práticos, eram muito mais contextualizados, igual o Enem, e isso foi uma coisa que me ajudou muito a aprender, porque eu acho que quando a gente contextualiza uma coisa, é muito fácil de você entender, uma coisa que eu, sempre quando eu tô dando aula, eu gosto de falar, pensa no seu dia a dia, pega um quadrado aí na sua, entendeu? Eu gosto de fazer isso porque eu acho que facilita a gente entender. Mas, e antes eu lembro de uma coisa na minha época do fundamental, quando a gente estava aprendendo Pitágoras, o professor usando um barbante, explicando por que, da onde veio Pitágoras, como foi criado. Isso é uma outra coisa que eu acho que também é um método muito interessante. É explicar como que se chega naquela fórmula, como se pensou naquilo, como alguém pensou que aquilo ali funcionaria. Então, eu acho isso muito útil, porque aí a gente sempre, eu acho mais fácil a gente fazer aquele gancho, não esquece do que está acontecendo. Se a gente tem como que funciona, a gente consegue lembrar, mesmo você esquecendo a coisa em si, você lembra, então é por isso, e você consegue voltar na forma. E uma das coisas que eu lembrei quando a gente estava conversando foi sobre o meu estágio que eu estava contando para as meninas esses dias, que eu fui dar uma monitoria e era uma questão de geometria, e a menina me perguntou, no meio de um estágio, numa aula online, como criar um ângulo. E eu percebi a falta que faz um menino ter um compasso na frente dele, um transferidor na frente dele, para ele poder fazer. É muito complexo você explicar isso. Eu tive que arranjar um transferidor, uma imagem de um transferidor e começar a explicar desenhando. Então, assim, isso é uma outra coisa. Fazer aquela coisa que normalmente é comum, começo do ano, os pais têm que arranjar um transferidor e um compasso para o menino, e uma régua, esse tipo de coisa, eu acho uma coisa que é muito útil o menino saber mexer com aquilo. Porque uma das coisas mais difíceis para entender é isso, entendeu? Então, basicamente Deixa eu comentar a sua fala, Júlia, que eu acho que vai ser um desafio aqui para a gente trabalhar com geometria remotamente, porque eu, por exemplo, eu uso muito, a sua fala me fez lembrar isso, eu uso muito a sala de aula, o contexto, os ângulos que estão dentro da sala fisicamente, para trabalhar com a visualização. E aqui a gente está no mundo plano. Então, eu estou com medinho disso, né? Como é que a gente vai discutir ensino de geometria aqui remotamente, né? Mas vamos lá, né? A gente inventa um jeito. Obrigada, Júlia. Passa a palavra para alguém, por favor. Só uma coisinha, e isso foi uma coisa que eu passei também um perrengue, foi tentar explicar coisas, por exemplo, sabe aquelas questões de dobrou a folha? Aí qual que seria a área nova que tem? Gente, como que explica para um menino? E você vai dobrar na folha, ele não entende o que você dobrou. É muito perrengue fazer isso à distância. O menino vê o papel, conseguir dobrar, conseguir sentir. É muito mais simples a matéria. Então, é isso. Eu vou passar para o Jonathan.
Olá. Boa tarde, gente. Todo mundo me ouvindo? Sim, Jonathan, boa tarde. Beleza, pessoal. Então, a minha relação com a geometria, na verdade, no início sempre foi de medo, né? Eu tive, há 12 anos atrás, que eu fiz o meu ensino médio e nunca tive facilidade na parte de geometria. Mas depois, com o passar do tempo, né, a vida vai requerendo da gente algumas outras responsabilidades. Eu comecei a trabalhar numa empresa justamente num setor que mexia com caldeiraria, que é como se fosse uma planificação. A gente começa a construir solos sólidos, né, usando muito aí conceitos geométricos. Então, eu gostei muito desse período que eu estava trabalhando nessa empresa, com esse contato mesmo prático mesmo, né, de conseguir fazer as peças, produzir as peças, as medidas, os ângulos, arestas e tudo mais. A gente tinha lá também compassos industriais, transferidores, era uma coisa muito bacana, porque me ajudou muito. Eu comecei a perceber que na geometria, naquela época, eu precisava muito desse contato prático, apesar de que ela nem sempre proporciona isso. Mas, de certa forma, no meu tempo de colégio, no meu tempo de ensino médio, eu não tive esse privilégio de ter a matemática separada, assim, esses conteúdos, na verdade, né? A geometria sendo ensinada e a matemática separada. Eu tive tudo junto, na verdade. Mas estamos aí para aprender e pretendo aprender muito com vocês aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o nosso amigo Peterson Fernandes. Boa tarde, pessoal. Já peço desculpa, não vou conseguir abrir a câmera hoje, tá, professora? Mas nas próximas aulas, pode deixar que eu vou conseguir. Ok, Peterson, sem problema. A minha experiência com a geometria, quando eu estava estudando, né, no ensino básico, ela foi muito voltada para vestibular, aquele treinamento de questões. Então eu ficava ali repetindo, eu nunca tive uma vivência mais prática em relação à geometria, não. Eu gostava bastante porque eu sempre via a geometria como um jogo, onde que eu tinha que encontrar o valor, como se fosse aquele jogo mesmo. Então eu ficava muito satisfeito, né? Quando eu encontrava o X, por exemplo, o lado do triângulo, enfim, eu gostava muito. E eu sempre fui muito animado com o estudo de geometria. Agora, uma experiência assim que foi muito relevante para mim e que eu vou levar para a minha vida toda foi quando eu estava fazendo o PIBID, foi no ano de 2018, se eu não me engano, isso, 2018, e eu estava acompanhando uma professora lá no CP, aí no CP da FMG. Ela estava dando aula para uma turma de 9º ano e estava ensinando trigonometria, aquele básico da trigonometria, o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. Só que ela não escrevia nada no quadro, ela separava a turma em grupos e por exemplo, tinha um grupo de 4 pessoas, cada grupo tinha 2 notebooks, que na verdade não era um notebook, não, era um aparelho mais especializado para ter alguns aplicativos de ensino mesmo. E esse aparelho, todo aparelho tinha o GeoGebra. Então, as aulas dela eram montadas para os alunos irem fazendo a construção de um triângulo, construção de uma circunferência, usando a ferramenta do GeoGebra. Então, ela entregava uma folha para cada um e tinha um passo a passo, né, do que os alunos iriam fazendo. E sem a ajuda dela, eles conseguiam fazer tudo e entender, junto com o GeoGebra, né, o que significava cada propriedade ali. Então, assim, foi algo que eu achei sensacional. É claro que hoje eu já sou professor, eu já estou dando aula em uma escola, e eu sei que são poucas as escolas que teriam uma estrutura
de todos os alunos terem acesso assim, né, a uma ferramenta para fazer esse tipo de construção, mas é algo que eu achei assim, muito rico, achei sensacional, os alunos debatendo ali um com o outro, como que faz a construção disso, construir um ponto e uma reta e tudo mais, então eu achei assim, fenomenal. A minha experiência com geometria é mais ou menos essa. Vou chamar o meu amigo Anderson. Oi, gente, boa noite. Já boa tarde, né? Meu nome é o Anderson. Vocês estão me ouvindo? Tá saindo. Sim, o Anderson. Ah, tá jóia. Meu nome é o Anderson, mas pode chamar de Júnior também. Meus amigos me chamam de Júnior, né, Peterson? E minha experiência com geometria eu desde. Acho que no ensino médio eu gostava pra caramba de geometria. Já era uma das minhas matérias que eu gostava muito. E se me perguntar, você quer resolver uma questão de geometria ou uma questão de análise combinatória? Eu preferia 1000 vezes mais, sem saber se era qual parte que ia falar da questão de geometria, escolher geometria. E a experiência que eu tive, assim, de caso para contar, eu acho que eu estava lembrando aqui que o que eu já vi na prática de geometria, eu acredito que foi quando eu fiz um curso técnico que eles tinham uma matéria chamada desenho técnico, e a gente tinha tinha muito a ver com geometria, né? Que a gente fazia desenho de vista e tal. E na época a professora até era uma professora que dava esse desenho técnico e tinha um professor de matemática. E, tipo, na época eu já gostava de matemática muito, só que eu peguei recuperação e desenho técnico. E eu não sabia desenhar nada. E eu, inclusive, hoje é uma das coisas que eu fico assim meio comigo, porque, tipo, eu não desenho muito bem. E aí a minha professora fala assim, nossa, mas você gosta de matemática? Isso aqui, o que aconteceu? Não sei, professora, não consigo. Aí eu não conseguia desenhar direito. E isso foi, acho que, uma experiência que foi curiosa para mim. E eu vejo isso, não sei se algumas pessoas aqui também compartilham de, tipo, não, às vezes gostar de geometria, mas na hora de desenhar, seu desenho sai meio zoado, você fala assim, nossa, meu Deus, que desenho é esse que eu tô fazendo? Mas o legal é que mostra também, tipo assim, que você tá entendendo, mesmo sem fazer um desenho bacana, você sabe o que tá acontecendo ali. E também nesse curso a gente teve uma prática que foi, tipo, de medir a escola que a gente estudava, fazer, tipo, um mapeamento do lote. E a gente conseguiu ver, tipo, o formato na verdade, atrás da quadra que era. E aí a gente conseguiu medir ângulo, conseguiu determinar meio que aproximado, assim, como é que seria a área daquele espaço. E isso foi muito bacana para mim, eu gostei pra caramba. E é isso, acho que essa é a minha experiência que eu tenho para contar com geometria. E eu tenho gostado, até hoje eu tenho gostado. Fizemos a matéria do Sarmento semestre passado, foi difícil, mas também gostei, achei legal. E pra chamar agora, eu acho que eu vou chamar, eu não sei se a Andressa já foi, mas vou chamar a Andresa. Boa noite, gente. Eu não tenho webcam, aí eu vou aparecer sem câmera, mas no futuro eu pretendo adquirir, então eu vou aparecer algumas vezes mais pra frente. E aí, Andresa? A minha experiência, eu não lembro muito da minha experiência com geometria na escola básica, mas eu lembro que a gente não tinha uma matéria separada, mas a gente tinha que dividir o caderno em geometria e álgebra. Aí tinha dia da semana que era geometria, tinha dia que era álgebra. E eu lembro que eu gostava bastante, nunca tive problema com geometria, ajudava meus colegas também, mas eu nunca tive nenhuma experiência que foi além do que está no quadro e exercício no caderno, sabe? Nunca tive uma experiência que eu precisava montar algum sólido ou pelo menos ter o contato com algum objeto que a professora tivesse trago, alguma coisa assim. Nunca tive essa experiência. Nunca tive experiência, tipo assim, construir, mesmo que seja no caderno e tudo mais. A minha experiência mesmo foi depois que eu saí do ensino médio,
que eu fiz 2 períodos, antes de entrar na FMG, eu fiz 2 períodos de matemática na PUC. E aí lá eu tive o contato com geometria, assim, que eu pude ver como se constrói triângulos, isósceles e tal. E aí eu fiquei, assim, encantadíssima. Não, fiquei muito feliz, fiquei mais encantado que eu já era. E eu gostei demais. Foi uma experiência que eu tive, só que foi assim, depois foi dentro da licenciatura em matemática também. Então, assim, na escola básica, eu nunca tive nenhuma experiência que fosse além daquilo que estava no quadro e no caderno, sabe? Nada que eu precisasse levar um compasso, levar um transferidor. Então, acho que fez falta, mas não diminuiu a minha vontade e meu gosto pela geometria. Eu não sei quem já foi, quem não foi, eu vou passar a palavra para o Rafael, ele já foi? Não, é eu, né? Isso. Tá. Deixa eu ligar a câmera. Eu já liguei. Minha experiência com geometria em escola, como eu estudei em escola pública, foi basicamente aquela parte mais qualitativa de aprender o que são cada figura geométrica, né? As figuras, um triângulo, isósceles, escaleno, equilátero. E a parte de exercício era basicamente a aplicação de fórmula, em geral. No ensino básico no fundamental, eu fiz em escola particular. Teve, assim, que eu lembro mais de alguma aula que chega a geometria, foi a aplicação, usar o Tangram para fazer figuras diferentes usando triângulos, né? Mas fora isso, não tem nenhuma experiência marcante assim, não. Assim, isso na escola, né? E uma coisa que eu reparo é que os alunos, na época, já achavam difícil, sabe, aplicar a fórmula. Então, eu tenho a impressão que os professores, alguns não saem muito preparados para dar aula e também nem tenta forçar muito, porque imagina que os alunos não vão dar conta, alguma coisa do tipo, e fica muito no básico. Então, a geometria, nessa época, assim, até começar a faculdade, eu achava que era uma coisa, assim, muito simples. E aí, quando veio Gaal, que aí eu fui entender um pouquinho melhor das coisas, mas só quando fazer que nem geometria, desenho geométrico, geometria espacial, que eu acho que me ajudou mais ainda a entender um pouco de geometria e ver que eu tinha que aprender ainda bastante, estudar. Isso, assim, na parte formal, né? Mas fora de escola, eu costumava mexer com, sei lá, com Lego, aí acabou que ajudou a desenvolver um pouquinho da noção espacial, esse tipo de coisa, assim. Então, assim, a parte intuitiva eu não tinha dificuldade, o difícil mais, isso na faculdade, né? Foi formalizar, porque na escola básica, você só aplica a fórmula, escreve, o professor aceita e acabou, né? Então, você não chega a argumentar. E eu fiz geometria espacial com o Sr. Guevara, e ele gostava muito da argumentação que a gente apresentava para uma demonstração. Então, nessa parte, eu acho que ele ajudou bastante para desenvolver essa formalização do raciocínio. E eu vou passar a palavra para o Thiago Andrade. Boa noite a todos. Eu estava meio preocupado aqui, porque o pessoal falando da experiência, né, cara, do ensino fundamental, ensino médio, e o meu ensino fundamental, eu terminei em 96, ensino médio em 99, mas aí a Jeane já se antecipou, então eu tenho um colega aí, mais ou menos de idade, né? Então, assim, eu não lembro não, sabe, do ensino fundamental, menos do ensino médio. O que eu lembro do ensino médio é justamente o que 2 colegas já citaram aí. Eu também fiz um curso técnico de mecânica e tinha o desenho mecânico, né, o desenho técnico. Então, assim, era pura geometria, né, mas, assim, fora isso, não lembro. Eu lembro que eu tive, assim, 1 ano só, que eu tive as matérias regulares, e os outros anos eram só matérias do curso técnico mesmo, aplicados, né, então, assim, de matéria da escola básica mesmo, foi 1 ano no ensino médio. Então, assim, a minha experiência na educação básica é muito remota aqui na minha mente, que às vezes eu não lembro nem o que eu comi ontem, né, mas é assim.
Mas o que eu percebo é justamente isso, né, que os colegas já citaram aí. Muitas vezes a geometria na educação, no ensino médio, né, eu tenho a oportunidade de dar aula também hoje, assim como outros que aqui estão, e o que eu percebo é que realmente, assim, eles querem preparar para o Enem e eles querem saber como resolver exercícios, né? Eles, assim, na maioria, você tem ali um enigma, né, entre aspas, que você tem que saber como resolver. Não estão muito preocupados, assim, com a construção, com, né, entender algumas coisas, nesse nosso sistema aí que existe hoje. Mas é basicamente isso, né? Eu cheguei, a aula já estava percorrendo aí uns 15 minutos, então, deixa eu ver, a Bárbara já falou? Não, a Cristina. A Cristina eu vi que falou. A Bárbara, já? Ok. Sim. O Vicenzo já falou? Não? Então, o Vicenzo. Olá, pessoal. Não apareceu aí, né? Acho que sim. Olá, pessoal. Sou o Vicenzo. Vou dar um obrigado a Ingrid, porque ela me salvou, que eu estou com um problema no Moodle, que eu fui matricular depois. Aí depois que eu cheguei na aula. Mas obrigado, Ingrid. Então, sobre a minha experiência com... Sobre a minha experiência com geometria, eu acho que sempre foi uma questão meio que de amor e ódio, assim, porque eu lembro de eu achar muito, muito chique a palavra hipotenusa, quando eu estava lá com meus 12 anos. Eu falei, nossa, agora eu aprendi matemática, sabe? Eu achava uma coisa assim, chique. Mas depois eu comecei a achar uma coisa muito mágica, eu acho que foi até a Bárbara que falou, que era que os ângulos apareciam, não sei o quê. Eu tinha muito problema com questões assim, do teorema de Tales, eu lembro disso muito forte. E eu achava uma coisa muito distante de mim, assim, que eu não conseguia... Realmente faltava, tinha um buraco, assim, de não ser próximo o suficiente. E no ensino médio eu fiz um pouco as pazes, assim, e ia bem. Em geometria espacial no ensino médio eu lembro que eu ia melhor, mas mesmo assim não tinha eu nunca tive uma experiência muito de contato físico, assim, e tal. Acho que sempre faltou isso um pouco para mim. Então, minhas experiências sempre foram mais expositivas, assim, de observar no quadro a imagem de algum sólido, de alguma coisa desse tipo. Bem, mas chegando à matemática, eu simplesmente adorei geometria plana por um tempo. É muito legal entender isso tudo, acho muito importante. Acho que deveria ser uma matéria do bacharelado também, como já falaram, acho muito importante. Mas sobre minha experiência na educação básica mesmo, sempre foi meio nada muito surpreendente, assim, sempre foi muito positivo. Vou passar a palavra para... Deixa eu ver, o Lucas já foi? Já? Então... Pede para levantar a mão quem ainda não foi. Ah, ótimo. Por favor, quem não foi, eu passo a palavra. Acho que é o Guilherme. Ótimo. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Eu não tenho uma experiência muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que estava travado. Ah, tá. Eu não tive uma experiência muito boa com geometria, não. Estudei em escola pública minha vida inteira, então era sempre o último conteúdo, né? Era deixado para trás, se desse tempo, e nunca dava tempo, né? Mal dava tempo de cumprir com os conteúdos de álgebra e números, e tratamento da informação também nós não víamos muito. Então ficou assim. Eu lembro de no 9º ano ter visto coisas muito básicas para a professora poder conseguir explicar teorema de Tales e Pitágoras e um pouco de trigonometria. No ensino médio não vi geometria, teve essa troca de professor no estado, o professor chegava, saía, e aí cada um ensinava aquilo que queria, e fui para o pré-vestibular depois, só que também foi muito difícil. O professor dava aula para quem já sabia, né, porque era só uma revisão e tudo mais, então não dava muito tempo. Eu sempre gostei muito de trigonometria e a parte da geometria que eu conseguia resolver com a álgebra. Então essa parte eu gostava muito.
Mas eu tinha muita dificuldade com isso. O professor tipo, traçava uma reta aqui, outra ali, e eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? O que eu vou fazer? E era terrível para mim. E aí fui pegando jeito na faculdade. Fui descobrir muitas coisas sobre ensino de geometria na EJA do CP, quando eu trabalhei como bolsista. A Ana é muito maravilhosa, me ajudou muito, muito, descobri muitas coisas, e em estágios da vida, né, experiências no serviço, quando comecei a dar aula, e tive que aprender muitas coisas voltadas para o ensino de geometria, né, então fui descobrir que tinha construções envolvendo geometria depois, muito tempo depois, sabe? Porque para mim era só teoria, assim, jogava lá no quadro e dizia, é isso e pronto, acabou. Mas no mais foi isso mesmo. Foi muito legal, não. Eu acho que todo mundo já foi, né? Acho. Eu não estou lembrando aqui da Gabriela, se ela quiser falar. Eu não falei ainda, não. A Luísa também não. Então tá. Então vamos lá. Pode falar? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente, eu sou a Gabriela. Eu tô com um problema na câmera, então eu não vou conseguir ligar. Mas, bom, com relação à minha experiência, eu não lembro muito da parte do fundamental. Eu realmente não lembro de ter tido nada assim diferente. Eu fiquei aqui tentando lembrar enquanto todo mundo falava. Não me veio absolutamente nenhuma memória, então eu acho que não teve nada assim né, mais marcante ou diferente. E o meu ensino médio ele foi muito voltado para vestibular e para decorar fórmula e essas coisas. Então, foi tudo muito corrido, muito conteúdo, muita coisa assim. Tanto que a única lembrança que eu tenho é de música de fórmula de trigonometria. E só. Eu realmente não teve assim nada de diferente. Foi bem correria, conteúdo, decorar e é isso. Mas, acho que é só isso mesmo. Pode falar aí, Luísa. Então, gente, boa noite. Meu nome é Luísa. Eu estudei a vida inteira no Colégio Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte. E aí eu vou falar, tipo assim, algumas práticas que para mim foram marcantes, tanto de um jeito negativo como de um jeito positivo, assim, na geometria. Lá, a partir do 8º ano, a gente começa a ter aula sempre de geometria separado com álgebra. Então, assim, por um lado, isso foi um pouco negativo, porque acaba que a gente criou sempre uma visão muito assim, a geometria é uma coisa da matemática e a álgebra é outra. Então, assim, ao longo dos anos, isso acabou prejudicando um pouco a gente. Eu lembro até de um momento, assim, uma prova do 8º ano, que na prova de álgebra caiu cálculo do volume de um cubo. E eu lembro que ficou todo mundo revoltado, porque, assim, pra gente aquilo não fazia sentido em estar ali, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, o professor do 8º ano, ele começou a introduzir demonstração com a gente, na época que a gente estava estudando triângulos. Então, o que foi bom? Ele fazia uma dancinha, né, fazia o tal demonstration, e era muito engraçado, e aí ele conseguiu juntar uma coisa que na época, assim, para uns meninos de 13 anos, demonstração é algo de outro mundo, aí ele conseguiu juntar uma coisa mais lúdica para tratar desse assunto assim um pouco mais complicado, e também não foi só tipo conteúdo assim jogando no quadro, ele começou a construir junto com a gente, a levantar hipóteses, a gente testando as coisas. Então isso foi muito bom, porque foi um momento que a geometria começou a ficar mais forte, e aí a gente meio que foi criando essa ideia de ir testando as coisas, sabe? E pondo em prática. Isso foi muito bom para a gente, assim, geometria, para não ficar fechado tanto na fórmula. E também, do 8º ano até o 1º ano do ensino médio, a gente teve desenho geométrico. E essa matéria sempre andava junto com o conteúdo que era passado em geometria. Então, para a gente era bom, porque a gente sempre visualizava, tornava concreto aquele conhecimento que a gente estava adquirindo na aula de geometria. Então, para a gente ajudou muito. E em si, todos os professores assim do colégio, de matemática, né, eles sempre incentivavam muito para a gente o desenho na geometria. E isso é uma coisa assim que eu levo comigo até hoje, que eu vejo nitidamente como que me ajudou em questões. Às vezes, coisas que eu não conseguia fazer no primeiro momento, e aí depois desenhando, aquilo se tornou muito mais fácil, mais claro para mim.
E por último, assim, que teve foi no... Ah, tá. E as questões também eram sempre abertas. Isso para a gente também era muito bom, porque valorizava cada tentativa, cada parte ali da nossa questão. Isso também era muito bom para a gente. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu tive um professor, o Ebert, ele já até faleceu, ele era, assim, uma pessoa muito incrível. Ele já era mais idoso, ele queria muito aposentar do colégio e o coordenador não deixava. Então, ele já estava numa vibe com a gente, assim, por mais que fosse vestibular no terceiro ano, ele queria ser livre para ensinar matemática mesmo do jeito que ele queria. E aí, era sempre assim, ele nunca começava com o título, tipo, hoje nós vamos estudar tal coisa. Ele sempre começava ou desenhando, tipo, algum desafio, ou trazendo alguma coisa, alguma manual mesmo, assim, para a gente testar, para a gente construir. E aí a gente ia construindo o conhecimento juntos ao longo da aula, sabe? Então, a gente nunca sabia direito, exatamente, assim, para onde ele queria chegar. A gente sabia mais ou menos se estava lidando com triângulos ou com os quadriláteros, mas aí a gente ia construindo conhecimento junto. E testando também no quadro, ele gostava muito de prova, de demonstração, então ele sempre ia construindo junto com a gente ia sugerindo coisas e ele ia testando no quadro. E era engraçado, né? Porque como a gente passou uma vida inteira acostumado a aprender, assim, fórmula, matéria tal, fazer exercício, na época o pessoal teve uma rejeição muito grande, assim, para a aula dele, achava assim, gente, que aula mais bizarra, né, maluca, tipo assim, esse homem não dá um direcionamento, parece. Então, é engraçado, né, que às vezes é muito melhor, às vezes, você aprender matemática assim, e o pessoal acabou tendo uma resistência muito grande. E aí são comentários sobre essa questão de visualização, né, e de contextualizar, outras pessoas já citaram. Eu dei aula durante alguns anos no CIPMOI, que é um projeto de extensão aqui dentro da universidade, e a gente oferece alguns cursos. Geralmente quem trabalha lá são pessoas adultas que estão trabalhando na área, sei lá, de soldagem, construção civil, elétrica, e eu particularmente peguei os alunos mais da área da construção civil. E é muito engraçado, a relação que eles tinham com as aulas de álgebra, ela é completamente diferente com a de geometria. Então, se álgebra, tipo, num primeiro momento, não parecia fazer conexão com o cotidiano deles, a geometria, às vezes, poucas coisas que eu já falava, eles já traziam, tipo assim, diversos assuntos. Eles conseguiam visualizar em tudo. Então, desde um teorema de Pitágoras, na hora de você construir uma escada de acordo com as normas, desde, sei lá, um ladrilho, ou alguma casa, alguma coisa que você vai construir, ou um volume de terra que você tem que retirar antes de começar a construção. Então, você vê que realmente o contexto e a visualização ali realmente ajuda muito na hora do aprendizado. E é isso. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa. Eu acho que agora todos falaram, né? Tem alguém ainda? Acho que não, né? Se tiver, me fala, tá, gente? Ingrid, era o Vicenço que estava querendo entrar, né? Era ele mesmo. Porque duas pessoas me pediram, eu não sei se eu... Será que alguém ainda teve problema? O Vicente eu descobri por causa do que ele mandou no nosso grupo lá, mas ninguém mais tinha falado lá, não. Então, não sei. Você entrou até agora na disciplina, né, Vicente? Acho que seu nome não estava no diário. Sim, eu acho que não tá mesmo, Jussara. Eu tô só lá com o horáriozinho, sabe? Mas no Moodle não aparece. No Moodle não aparece, mas no diário, seu nome já aparece aqui para mim. No Moodle não tá mesmo, não. Ah, sim. No Moodle não tá. Se não aparecer nos próximos dias, reclama lá no colegiado para te incluir, tá? Que eu acho que é só você que não está aqui no Moodle. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Bom, gente, olha, pelas falas de vocês, eu vejo uma mudança ou melhor, uma maior experiência com a geometria do que eu vi há alguns anos atrás. Vocês têm a impressão, não sei, de que a álgebra é privilegiada
no ensino médio e fundamental? Ou vocês acham que é equilibrado, geometria e álgebra? Jussara, no meu caso, pelo menos na escola que eu estudei, foi equilibrado, porque teve uma matéria específica para isso, né? Teve essa divisão. Mas no ensino fundamental eu acho que não, era muito menos a geometria. Tá. A minha experiência, por exemplo, foi parecida com a do Guilherme, né? Que eu também estudei escola pública e a geometria estava sempre no final do ano. E era quando dava, né? Se desse tempo, ela era dada. Senão, eu fui aprender geometria mais mesmo na universidade. E aí, por isso que eu acho que tem está tendo uma mudança ao longo do tempo, né? Que a geometria está sendo mais incorporada, né, na matemática da educação fundamental, do ensino fundamental e médio. Que bom, né? Mas ainda tem um privilégio da álgebra, né? Outra coisa também que eu percebi na fala de vocês tem a álgebra, às vezes, ela aparece na geometria, né? Alguém falou assim, que legal calcular o x. Calcular o x é coisa da álgebra, né? Mas muitas vezes na geometria a gente tem esse tipo de exercício algebrizado, né, da geometria, né? Então, assim, está estudando geometria, mas as habilidades que estão sendo trabalhadas ali são da álgebra, né? Então, isso acontece muito também. O que aumenta um pouquinho, né, o privilégio aí para a álgebra, né? Então, tem essa parte, né, de uso de muitas fórmulas, tá? uma espécie de muita álgebra na geometria, tá? Não vou inventar nome aqui, não. Mas vocês também chamaram atenção para uma coisa muito importante na geometria, que eu vejo que está sendo mais enfatizada agora, que é a questão da visualização, a intuição, o desenho. O desenho acho que era mais comum, né, de existir na geometria, mas essa ênfase na visualização, na intuição no ensino de geometria é uma coisa que está aparecendo mais recentemente. E isso muitas vezes ligado com o ensino profissionalizante, né? Na perspectiva, no desenho de peças, etc., que é uma coisa bacana para a gente poder discutir aqui. E tem a questão da formalização da geometria, que nem sempre se faz por meio de uma demonstração formal, mas uma coisa que a gente já vinha discutindo lá em números na educação básica, a importância da argumentação matemática, né? Que a gente não coloca apenas os resultados em forma, né? Questionar essa geometria informativa, né? Isso é um triângulo, isso é um quadrilátero, isso é um polígono, a área calcula assim, e o teorema de Pitágoras é isso, o teorema de Tales é aquilo. Então, você decreta um monte de coisa, informa um monte de coisa, mas não tem uma argumentação geométrica ali para discutir aquelas coisas, né? Então, eu acho que a gente, professor, deve estar atento para isso, tá? Para essa argumentação geométrica, ligada com visualização, com intuição e também com essa parte de fórmulas da geometria. A geometria tem esses vários aspectos aí que a gente vai usar para calcular o volume do gatinho da Bárbara, que acabou de chegar na aula. Brigadeiro. Então, assim, às vezes a geometria está restrita ao uso de fórmulas. E tem muitos outros aspectos que a gente vai tentar trazer à tona e discutir aqui na disciplina, tá? Que por exemplo, a visualização, intuição, desenho, argumentação o estabelecimento de resultados matemáticos por meio de uma argumentação geométrica, né? A fala da Luana, a Luana agora no final, não é Luana não, Luísa, da Luísa aqui agora por último, né, na hora que ela falou dos profissionais
da construção civil com a geometria, me lembrou da etnomatemática, né? Do conhecimento matemático que as pessoas têm a partir da profissão que elas têm. E aí, etnomatemática me lembrou do professor Biratan D'Ambrosio, que é o criador desse nome, pelo menos, né, da etnomatemática, que faleceu na semana passada. É o maior, com certeza, o maior nome da educação matemática brasileira. E, né, infelizmente, faleceu na semana passada e já estava com 88 anos, e aí a saúde vai ficando debilitada e tal. Mas ele deixou um grande legado à educação matemática brasileira, e né, dele o nome etnomatemática, e eu acho que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, né, a etnomatemática ligada com a geometria. Ingrid, você levantou a mão? Eu levantei, mas depois eu abaixei para você não interromper sua fala. Na verdade, eu só queria comentar mesmo sobre essa questão das fórmulas que você estava falando, que eu sinto que mesmo eu tendo tido essa oportunidade de ter uma matéria assim voltada 100% para a geometria, que isso foi durante 2 anos só da minha formação inteira, que eu tive essa oportunidade, mesmo assim foi mais do que muita gente já teve. Então, assim, mesmo com esse privilégio, eu acho que a gente ainda é muito vista como uma imposição de fórmulas, sabe? E eu sinto que, às vezes, por parte dos professores, vem uma preparação maior para explicar álgebra do que para explicar geometria. Então, às vezes, quando vem um teorema de Pitágoras para a gente na escola, o professor passa lá, o teorema de Pitágoras é isso. E aí a gente fala, tá, mas eu mesma é uma das pessoas que às vezes virava e falava, tá, mas por quê? Tipo, porque eu queria saber um pouquinho mais de onde tinha vindo aquilo. Eu nunca me dei muito bem com fórmulas. Então, e aí, grande parte dos professores, não necessariamente nesse tema de teorema de Pitágoras, mas com fórmulas no geral, falavam, vocês ainda não têm bagagem de conteúdo para poder entender isso. Ou, vocês vão ver isso mais para frente. Se isso te interessa mesmo, vocês vão ter que procurar alguma coisa na faculdade voltada para a área da exatas, para vocês terem mais explicações. Então, isso foi uma coisa que, no meu caso, me impulsionou para ir para o lado da matemática, de fato. Mas eu acho que tem muita gente que acaba ficando estimulado com falas desse tipo, muitos alunos, por falarem, tipo, nem meu professor me explica isso, sabe? Parece que nem ele usa isso, para que que eu vou aprender? Que é uma fala de vários alunos, né? Então, essa questão das fórmulas é um problema, eu acho, muito grande. Eu não tenho respostas, não tenho soluções, mas só queria enfatizar que isso acontece, assim, com todo mundo. Acho que com a Yandra também, que estudou comigo, que mesmo a gente tem esse privilégio de falar um pouco mais da geometria, não sai muito disso, de aprender fórmulas. Então, isso é realmente muito triste. É uma geometria algebrizada, né? Sim, acho que por isso que eu gostei tanto de geometria plana, assim, você vê as coisas acontecendo, vendo os porquês das coisas, é muito interessante. E aí vira um ciclo vicioso, né? Porque se o professor trabalha menos com geometria, né? Vocês, ao virarem professores de matemática, vão também trabalhar menos com geometria, porque vocês têm mais segurança com a álgebra, e assim a coisa vai se repetindo. Então, assim, a gente tem uma tarefa a mais aqui nessa disciplina, que é tentar quebrar essa prática, né? Esse deixar a geometria num segundo plano. E uma primeira atividade que a gente já começa na quarta-feira que vem, que já está no Moodle, é a discussão de um artigo sobre o abandono do ensino da geometria. Um artigo velhinho, de 1993, e enquanto vocês falavam, eu comecei a pensar, gente, será que esse artigo não tem nada a ver mais para esse grupo que está aqui, né? A geometria não está mais abandonada, né? Como a Regina Pavanello falava
em 1993, então a gente vai ver. Vamos ver se essa discussão que ela apresenta é atual ainda. Tá? O artigo se chama O Abandono do Ensino da Geometria no Brasil, Causas e Consequências. O artigo é velho, antigo, né, como eu disse, de 1993, mas, de repente, ele traz alguma coisa atual, né, para a gente discutir. Então, vou falar um pouquinho sobre o espírito da disciplina, né, o que a gente vai fazer aqui para enfrentar esse desafio que é o trabalho com o ensino da geometria, né, na educação básica. Educação básica que inclui ensino fundamental e ensino médio. O espírito da disciplina, toda vez que eu trabalho com disciplinas de educação matemática, voltadas à formação do professor de matemática, é o estabelecimento de um diálogo entre teoria e prática. Bem na ideia do Paulo Freire, né, da gente não ficar só teórico, só no blá, 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 filosofando sobre as coisas, ou também não ficar só no pragmatismo, só dentro de sala de aula, procurando jeitinhos legais de ensinar isso, ensinar aquilo. Eu acho que a gente deve aproveitar esse espaço nosso aqui para fazer esse diálogo entre teoria e prática, ler muito, discutir muito teoricamente questões sobre o ensino de geometria e reverter essa leitura para a proposição, o pensar de questões práticas para o ensino de geometria, aprender com a prática, voltar para a teoria e escrever sobre o que a gente aprendeu com a prática, ou repensar o que a gente discutiu teoricamente, e nisso ir levando a disciplina, tá? Nesse diálogo entre teoria e prática. Quem já trabalhou comigo disciplinas desse tipo sabe que a gente tem que trabalhar bastante, temos que ler muito, atuar muito, porque essa disciplina não é uma disciplina colaborativa, não sou eu sozinha dando aula para vocês, mas somos todos nós atuando colaborativamente aqui nos encontros síncronos e nos encontros assíncronos, ou nas atividades assíncronas que eu vou colocando lá no Moodle, na nossa plataforma. Tá? A gente está com uma turma só, né? Então não tem metaturma, é só essa nossa turma, que está com 35 pessoas, então não é aquele pânico que eu vivi no semestre passado, com quase 70 pessoas, 35 é mais razoável da gente trabalhar. Então, a gente vai conseguir avançar bastante, ouvir bastante todos, né? E aí, então, é importante que vocês participem intensamente, continuamente, lá no Moodle e aqui nos encontros síncronos, tá? E não só se respondendo a mim, né, mas dialogando entre vocês, entre nós, de forma misturada, de forma colaborativa. Tá? Para cada aula tem uma preparação, então a programação, pelo menos com uma semana de antecedência, eu coloco lá no Moodle para vocês se prepararem. E aí vai ter alguns momentos em que a gente não vai se encontrar, não vamos nos encontrar toda segunda e quarta, eu vou colocando esse aviso lá no Moodle, mas tem sempre atividade, tá? É uma atividade constante. Por exemplo, essa primeira atividade que eu coloquei lá, que é uma discussão sobre o artigo da Regina Pavanello, sobre o abandono do ensino da geometria, ela começa, já está lá, vocês já podem começar agora, se quiserem, e ela está aberta até no sábado. E a ideia é a gente ir aos poucos discutir nesse artigo. Oi, Bárbara. Bárbara Cristina. Oi, Jussara. Só uma dúvida, porque eu lembrei que agora que eu estava abrindo o Moodle enquanto você estava falando, e aí você colocou lá os interesses. Eu só vi por agora, assim, antes da aula. Era para a gente discutir hoje os interesses, ou isso você vai responder no fórum mesmo e tal? Eu pus hoje lá, né? Eu abri esse fórum agora mesmo. E é para vocês irem me contando se tem algum assunto, alguma coisa especial que vocês gostariam que fosse incluída aqui na disciplina. Eu tenho algumas ideias, né?
vou fazendo, e aí, a partir do que vocês sugerirem lá, eu vou pensando, vou incluindo na disciplina. Era isso. Eu não pus com muita antecedência, não, tá, Bárbara? Oi, Júlia Ribeiro. Jussara, eu fiquei só com uma dúvida. Você falou que terá que alguns encontros a gente vai se encontrar, né? Alguns encontros a gente vai se encontrar. Mas vai ter um dia pré-determinado, por exemplo, segunda a gente se encontra, quarta não? Vai ter alguma coisa? Não, depende das atividades. Okay. Não é sempre o mesmo dia, não, tá? E aí eu tô organizando ainda nosso cronograma, e aí eu vou informando isso. Quando a gente se encontra, às vezes a gente vai encontrar 2 vezes por semana, às vezes a gente pode passar uma semana sem se encontrar, e aí depende da atividade que a gente tiver fazendo, tá? Nesse semestre, gente, eu vou propor uma leitura coletiva de um livro, vocês conseguem ver aí, eu vou pôr o nome direitinho lá depois, tá? Aprendizagem e Geometria na Educação Básica, tá? E aí, esse livro é da coleção Tendências em Educação Matemática, uma coleção que eu sempre faço propaganda dela, e as autoras são Cleane Santos e Adair Nakarato, e elas vão trabalhar com a fotografia e a escrita na aula de geometria, tá? Então, e aí a minha proposta é que a gente faça um conjunto de seminários em cima desse livro. Nós temos, dividindo aqui, seriam 5 seminários, cada um tratando de um capítulo, em grupos, tá? A gente fez seminários na disciplina passada, e aí os seminários seriam, dessa vez eles seriam concentrados, tá? Não seriam espaçados igual a gente fez no semestre passado, não. Então, seria um período, 5 aulas seguidas, para a gente ler juntos o livro. Tá? Então, a cada capítulo, um grupo fica responsável pelo seminário daquele capítulo. Cada capítulo em uma aula. Como nós somos, tem 35 pessoas na turma, fica fácil fazer a conta, né? 5 grupos com 7 pessoas em cada um. E aí o grupo... Jonathan botou uma pergunta aqui. Aí, não sei se tem o PDF do livro, Jonathan. É um livro de 2014. Eu não tenho. E aí, é um livro que foi publicado em 2014. Eu olhei na Amazon, ele está custando R$33 na Amazon. E aí eu vou deixar por vocês a conseguir esse livro. E aí eu estava pensando da gente começar esses seminários em julho, para dar tempo. Aí vocês podem se organizar. Na Autêntica mesmo, que é a editora, o livro não está disponível para venda. Eu até fiquei preocupada com isso. Não sei se eles estão trocando estoque. Depois eu vou olhar com o Marcelo Borba o que aconteceu com esse livro, que ele não está no estoque lá. Mas tem na Amazon, tem vários sites que vendem livros, né? Tem para vender. Bom, e aí, então, assim, a gente vai ler o livro junto, mas cada capítulo vai ter um grupo responsável por ele. E aí, naquele esquema, um grupo vai organizar a discussão do seu capítulo antes da aula, e vai preparar uma discussão e apresentação no encontro síncrono, tá? Então, vão ser 5 encontros, em cada um a gente discute um pedacinho do livro, e a gente vai estar, então, lendo o livro juntos. Nome do livro, vou colocar aqui de uma vez, mas vou colocar depois na programação, tá? Aprendizagem em Geometria na Educação Básica. Coleção
Tendências em Educação, Matemática, Editora Autêntica. Essa coleção, gente, eu sempre recomendo muito para todo mundo, todo professor de matemática. Assim, compra um de vez em quando, sabe, para fazer a coleção. Tem uns 34 números. Ela é muito boa, porque ela faz é uma coleção voltada para o professor de matemática e ela traz alguma teoria para fundamentar a discussão que é feita. Então, não é uma coleção teórica, altamente teórica. Ela tem muito exemplo prático e tem uma fundamentação teórica em cima desses exemplos, tá? Então, 2 para casa já temos, né? Eu dar aula da semana que vem lá no fórum e começar a procurar o livro para a gente fazer os seminários no mês de julho. Começando na primeira aula de julho, que é o dia 5 de julho. E aí, então, eu tenho que organizar os grupos, eu vou abrir um espaço lá no Moodle para a gente organizar os grupos, né? 5 grupos com 7 pessoas. E essa vai ser uma das atividades avaliativas. Vai valer 20 pontos dessa vez, tá? Porque tem a parte de preparação, de mediação da discussão no fórum do capítulo, tem a parte da apresentação, então dá um trabalhinho a mais, né? E aí essa parte da avaliação no seminário vai ler 20 pontos. Bom, então a gente vai ter leituras de artigos e discussões nos fóruns, oficinas práticas que vão ser realizadas, colocando em prática, né, as ideias que estão discutidas no artigo ou no livro, e isso, então, é essa forma de fazer em diálogo, né, colocar em diálogo a teoria e a prática, e aí nós vamos ter encontros síncronos para fortalecer essa conexão, esse diálogo entre teoria e prática, tá? E tudo assim, eu vou apresentando para vocês a programação à medida que for acontecendo. Mais uma vez, eu peço aqui se alguém pode ser voluntário para cuidar da postagem dos vídeos da disciplina no YouTube. Pegar a gravação vai ficar aqui no Teams, pegar aqui e colocar lá no YouTube, porque aqui no Teams ela só fica por 20 dias, tal. Bom, aí a avaliação vai ter o seminário, 20 pontos, a participação nas atividades lá do Moodle. Bom, como é que vai ser isso? Como eu disse, é importante a atuação de vocês o tempo todo, não só respondendo a mim, interagindo comigo, mas com os demais colegas. Então, nos fóruns lá no Moodle, eu lanço algumas perguntas e vocês vão debater em cima dessas perguntas, tá? E aí eu vou contar a participação as respostas que vocês dão, as respostas, as perguntas, os comentários que vocês fazem em cada um desses momentos. O Herbert já está rindo aí desse momento trabalho aí, né, de atuar lá no Moodle, né? E vão tentar fazer uma participação com bastante substância, né? Sem ser assim, legal, fulano, gostei da sua resposta. Não, vamos ler, fulano, olha, você disse que a Pavanello falou tal coisa em 93, mas agora, em 2021, tal fulano discordou dela. Né? Você não acha que eles estão falando de coisas diferentes? Ou será que eles estão falando... Sabe, vamos fazer um debate assim, bem polêmico, bem crítico, porque é isso que vai trazendo para a gente condições de pensar a nossa prática e ter ideias legais para a nossa prática de professor especial de geometria, tá? E aí a gente vai dando orientações à medida que esses debates vão acontecendo ali.
Bom, a gente está começando no meio do mês de maio, né? Hoje é dia 17 de maio, então eu vou colocar 45 pontos para essa participação no mundo. Vou contar juntos o mês de maio e junho. Então, a participação no mês de maio e junho, 15 pontos, a participação no mês de julho, 15 pontos, e a participação no mês de agosto, início de setembro, 15 pontos. Tá? Então, aí dá 45 pontos. No total, a gente já tem 65, então, seminário e participação no mundo. Bom, aí tem um exercício que eu acho muito bacana, que é um exercício individual, que é a escrita de um texto. A Vivian já está com a cara de desespero ali, que é o exercício que eu chamo de imaginação pedagógica. Mas dessa vez ele vai valer só 20 pontos. Licença, me lembra aqui, você fez só disciplina comigo, hein? Eu fiz álgebra e função. Tá, lá você teve também imaginação pedagógica, não teve? Tive, aham. Então você já sabe o que eu estou falando. É um exercício, gente, eu sei que é difícil, é chato e tal, mas me mostra tanto do quanto ficou da disciplina para você. Eu acho que eu me divirto lendo, eu imagino que vocês devem se divertir também escrevendo, porque é muito bacana ver a criatividade de vocês, ver você se imaginando no futuro e trabalhando com a geometria aqui, né? Usando as teorias que a gente discutiu. E eu acho importante também, uma coisa que eu vou trabalhar bastante com vocês nessa disciplina, é a conexão da teoria com a prática, porque nos textos da imaginação pedagógica que eu li no semestre passado, na disciplina Números da Educação Básica, eu vi, às vezes, uma coisa meio assim, eu vou usar para fundamentar minha prática a teoria pós-moderna da educação transcendental, que é a coisa assim, mais viajante, né? Exercício, atividade, como é que é? O dobro de 7 o número raiz de 2 marque a alternativa correta, racional, irracional, sabe? Então, assim, era uma desconexão, às vezes, né? A pessoa pegava uma teoria super bacana, moderna tal, mas a atividade que ela propunha era muito quadradinha e não era necessariamente uma concretização daquela teoria. Então, eu vou chamar muita atenção disso ao longo da disciplina, para mostrar como que a gente efetivamente coloca em prática essas ideias mais inovadoras, mais diferentonas da prática educacional, de maneira geral, e de educação matemática em particular, tá? Então, nós vamos chamar muita atenção disso. Então, vai valer 20 pontos a imaginação pedagógica, depois eu vou passar isso tudo, deixar num arquivo lá para vocês, tá? Diga, Vivian. É só uma dúvida mesmo, Jussara. É porque esse semestre a gente vai ter tipo um feedback dessas nossas imaginações. Eu não passei para vocês, né? Eu sabia. Não. Aí é porque, assim, eu adorei. Eu até comentei com você que eu gostei muito de fazer e tal, mas é porque eu queria saber o que eu posso melhorar, entendeu? Entendi. Eu comecei assim, escrevendo um textinho para cada um. E aí o meu prazo foi apertando, eu parei de escrever os textinhos. Então, quem já tiver... E não foi em ordem alfabética, tá, Vivi? Você não ficou para o final. Eu fui, né, dependendo assim, da pessoa entregando e aleatoriamente eu fui olhando. Então, quem quiser esse feedback, me manda um e-mail pedindo que eu mando, tá? Porque eu não tenho de todo mundo, mas eu tenho meus rabiscos, meus rascunhos de todo mundo. Então, porque, igual eu falei, eu comecei a escrever um textinho para... Minha intenção era passar esse feedback para vocês, mas o prazo para fechar o diário estava chegando, eu tive que correr e parei de escrever os textinhos. Ainda mais se deu um prazo maior para a gente também, então... Eu imaginei que tivesse sido corrido mesmo, mas mesmo que seja só um rascunho assim, acho que ajuda muito. Tá bom. Aí quem quiser esses meus comentários, me manda um e-mail que eu mando, tá? Bom, então aqui a gente já tem
45, 20 e 20, dá 4, 5, 6, 85. Faltam 15 pontos, que eu pensei no seguinte, no finalzinho do semestre, em grupos, cada grupo apresentar uma proposta pedagógica para o ensino de geometria, para algum conteúdo do ensino de geometria, a gente apresentar e discutir, tá? Um grupo cria, eu vou pensar em alguma proposta para ensinar, sei lá, perspectivas, né? Uso de perspectiva no ensino médio. E para isso eu vou usar história da matemática, né? E aí cada grupo bola uma proposta pedagógica para ensinar determinado conteúdo e apresenta, sem trabalho escrito, tá? Só o grupo criar uma proposta e apresentar, e isso seria 15 pontos, tá? Eu vou depois passar isso por escrito para vocês. Bom, e aí, fora disso, né, paralela, a gente vai discutir o conteúdo da geometria à medida que esse conteúdo for aparecendo nas várias atividades. Então, assim, o nosso foco aqui é trabalhar o ensino da geometria, mas toda vez que aparecer alguma questão, alguma dúvida sobre o conteúdo da geometria, a gente vai discutir, tá? Especialmente essa transição, né, de só apresentar informações para argumentar geometricamente. Então, a gente vai trabalhar bastante com isso. E paralelamente, junto, né, com o estudo, a gente vai discutir algumas tendências da educação matemática, né? Como eu já disse, etnomatemática. A gente pode estudar várias outras, eu vou escolher à medida que vocês foram mostrando os interesses de vocês. Mas tem história da matemática, tem tecnologia, tem modelagem matemática, tem investigações, a etnomatemática. Então, dependendo do interesse, dos interesses que vocês responderem lá no fórum e do tempo que a gente tiver, né, eu vou incluindo aí as discussões dessas tendências em educação matemática. Tá? Assunto a gente tem muito e aí é só organizar uma programação que contemple tudo isso aí. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vocês têm... Posso fazer só uma pergunta rapidinho, professora? É Claro. a Giane que está falando. Essa imaginação pedagógica é um texto escrito? Isso. Ah. Eu vou passar para vocês depois uma orientação detalhada, mas é um trabalho individual em que você se imagina professora no futuro e você vai ensinar algum conteúdo de geometria. Então, pode dar vazão à vontade, à criatividade, né? Pensar em todos os recursos possíveis que vocês quiserem, e a ideia é ser criativo, né? Não vale, né? Vou ensinar de maneira expositiva o Teorema de Pitágoras como um monte de fórmula e tal, porque isso a gente já sabe como que é. Então, a ideia é criar. Entendi. É porque eu fiz um trabalho semestre passado em eletromagnetismo que foi bem interessante. Só que ele deixou à disposição da gente, sabe? Pra gente, quem quisesse fazer vídeo, quem quisesse fazer um áudio, um podcast, para cada um. E eu achei assim muito interessante que o professor ele deixou a gente fazer, né? E depois ele avaliou, e o intuito dele era realmente que a gente aprendesse, cada um ficou com um tema específico. E depois, quem tirou nota baixa, ele deu a oportunidade de refazer e fazer melhor, entendeu? Eu achei muito interessante. Aqui, Giane, porque esse texto ele funciona também como uma espécie de prova final, em que eu vejo o que ficou para vocês de cada um dos assuntos discutidos aqui. Sabe? Então, por isso é que eu queria eu peço um texto escrito. Entendi. E também assim, para ver a articulação das ideias, sabe? De pegar o que a gente discutiu e colocar em diálogo com outros referenciais teóricos.
É um exercício de Como se fosse acadêmico. Construir uma aula, né? Assim, passo a passo, vamos dizer assim. Mas vocês vão criar um contexto. Uhum, não é algo desconexo. Uhum. Não, eu entendi. Obrigada. Mas eu vou explicar direitinho no texto aí depois, tá? Tá bom, combinado. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, gente, mais alguma questão? Dúvidas, sugestões? Aproveita lá o fórum que chama Interesses. Deixa eu ver se é esse mesmo nome. Isso. Interesses, tá? Para vocês darem ideias, tá? Do que vocês gostariam de ver incluído aqui na nossa disciplina. Beleza? Jussara. Oi. Falar, na verdade, te perguntar, né? Essa última apresentação, você falou os últimos 15 pontos, que é uma apresentação em grupo, é com o mesmo grupo do seminário, certo? Não pensei nisso ainda, não. Vocês que decidem. Se for mais fácil. Tá. Não saber assim, se a quantidade vai ser a mesma, se a gente pode usar o mesmo grupo. Isso, sou eu. Ah, tá. É porque você está congelando aqui um pouquinho para mim, não sabia se era você. Não sei, gente, o que vocês acham? A gente pode definir isso depois, mas vamos pensar, tá? Se a gente mantém os mesmos grupos do seminário para ficar mais fácil, ou se vocês querem variar de companheiros de grupo. Eu acho muito. Isso vai ser bem no finalzinho do semestre? Desculpa, não. Vai ser a última atividade, junto com... tem uma atividade em grupo, que é a criação dessa proposta pedagógica, e tem a escrita do texto, né, que é individual. Uhum. Jonathan, você que queria falar? Eu ia dizer que eu achei a ideia boa, ser o mesmo grupo do seminário, facilita a interação também. Pode ser. Aí, vamos nesses próximos dias, eu vou começar a organizar esses grupos, e que aí a gente define datas, etc., tá? O Lucas está perguntando se tem o WhatsApp da turma, a Vívia disse que sim. Aí vocês resolvem isso aí no WhatsApp. Tá certo? Então é isso, turma. Já temos tarefas, tá? O Everett está pedindo para mandar por aqui o link do grupo no WhatsApp. Alguém vai poder me ajudar, gente, a salvar os vídeos no YouTube? Alguém que seja rápido e habilidoso com as tecnologias, que tenha o canal. Tem que abrir um canal no YouTube para Geometria na Educação Básica. Eu preciso de ajuda. Eu posso até abrir o canal e tal para você, mas eu tenho dificuldade no Teams, por isso que eu não ofereço. Eu nunca acho as aulas. Eu achei tão legal que você pôs no YouTube a última vez. Eu também tenho muita dificuldade com isso. Não, alguém que consegue pegar o... Ah, Lucas, obrigada! Mas é isso, é pegar a gravação que fica salva aqui no Teams e colocar no canal do YouTube. Primeiro tem que abrir um canal no YouTube chamado Geometria na Educação Básica, e aí toda a aula assim, você coloca salvo lá, e aí e manda o link para mim do vídeo lá no YouTube, né? Que aí eu coloco na nossa turma. É só para me ajudar nessa questão tecnológica. Obrigadão, Lucas. Então, por hoje é só, gente. 2 horas de aula, hein? Uau! Falamos, hein? Tchau, gente. Obrigada.
E já pode olhar lá no Moodle a nossa atividade. Um abraço para vocês. E a gente tenha... Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana.